Está rindo, pastor. Vamos orar pela palavra. Pai amado, nós queremos pedir agora as tuas bênçãos sobre a pregação da tua palavra. Amém. Que o Senhor esteja agindo nos nossos corações. Que o Senhor fale conosco. Ajuda-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós. Amém. É o que nós pedimos no nome maravilhoso de Jesus. Sim, Amém. Graças a Deus. Então a palavra de hoje, ela está em 1 Coríntios capítulo 2, e nós vamos ler então do versículo 10 ao versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16. Lembrando vocês que a nossa série de mensagens, ela é intitulada Mensagens do Coração, do gabinete para o púlpito, né? Que são mensagens baseadas naquilo que Deus tem falado comigo, me mostrado, tem trazido um discernimento para mim e que eu tenho sentido no coração de compartilhar com vocês. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Qual é o maior problema da igreja hoje? Se você pudesse definir qual é o maior desafio da igreja hoje, qual é o seu maior obstáculo como crente, como cristão, como discípulo de Jesus, qual seria esse obstáculo, esse desafio que você colocaria, que você diria, que você compartilharia? Qual seria? Eu tenho visto que hoje o maior desafio que a igreja tem, o maior problema que a igreja tem hoje é a secularização. O que é secularização? Secularização, secular, é o contrário de santo. Então, por exemplo, se eu chegar e falar assim para você, isso daqui é santo, isso daqui é sacro, o oposto seria mundano, secular, profano. Quando eu digo que o maior problema da igreja hoje, o maior desafio que eu e você nós temos como cristãos hoje, é acabar, destruir, lutar contra a secularização da igreja, o que eu quero dizer com isso é que hoje, a maior luta que nós temos hoje, como crentes, como discípulos de Jesus, é a mundanização da igreja. É a igreja se profanando. É a igreja deixando de ser santa, de ser mais e cada vez mais como Deus e se tornando cada vez mais como o mundo. Esse é o maior desafio da igreja. Esse é o maior problema. Quando eu olho a igreja hoje, quando eu apenas não olho a igreja, mas eu vejo as tentações, os problemas, os desafios que eu lido como crente, como discípulo de Jesus, eu vejo que o maior desafio que eu e você, que nós temos, é essa tentativa, essa força
que o mundo faz em tentar com que todos nós, eu e você, nós adotemos esse ponto de vista mundano. A secularização da igreja. Por que isso é um problema? Porque isso é altamente enganoso. Porque o mundanismo, a secularização da igreja, não exige de você deixar de ser cristão, entre aspas. A secularização da igreja não exige de você deixar de ser uma pessoa religiosa. Você não precisa deixar de se intitular cristão para você se tornar mundano. A secularização, o mundanismo não pede isso de você, não exige isso de você. Na realidade, a secularização, o mundanismo, a profanação das coisas de Deus, até gosta que você continue se intitulando cristão, crente, discípulo de Jesus. Ainda pede e gosta que você diga que você é uma pessoa religiosa, que você continue com a sua vida religiosa, mas que dentro do seu coração, a maneira como você entende o mundo, a maneira como você percebe as coisas, aí sim, o mundanismo quer que você abandone Deus e pense como o mundo. Então o que você passa a fazer é justificar as suas atitudes, não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo de um ponto de vista totalmente mundano, fora da palavra de Deus. Você muitas vezes pode falar como cristão, se intitular discípulo de Jesus. Muitas vezes você pode até fazer coisas que cristãos fazem, mas dentro do seu ser, a maneira como você entende as coisas e os valores que você defende são totalmente mundanos. Podem ter uma aparência de cristianismo, pode ter uma aparência de Jesus, pode ter uma aparência do amor de Deus, mas no fundo, não vem de Deus, não vem da palavra de Deus, mas vem de um ponto de vista totalmente profano, secular e mundano. Este é o maior desafio que nós temos. Abandonar esse ponto de vista mundano e nos afundar, mergulhar, deixar com que o ponto de vista de Deus tome conta. Porque Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 2 que só existem dois tipos de pessoa no mundo. Para Paulo, existe aquele que tem a mente de Cristo e aquele que não tem a mente de Cristo. Não existe algo ou alguém que tem a mente de Cristo, mas se comporta de uma outra maneira. Para Paulo, essa realidade não existia. Para Paulo, haviam apenas dois tipos de pessoa. Aqueles que têm a mente de Cristo ou aqueles que não têm a mente de Cristo. E para Paulo isso era muito claro. Porque a fonte da mente de Cristo é o próprio Espírito de Deus. Para Paulo, aquele que tem a mente de Cristo era uma pessoa clara. Era claro que aquela pessoa tinha a mente de Cristo. Por quê? Porque a fonte dessa mente, dessa sabedoria, era o próprio Espírito de Deus. Olha o que ele fala aqui nos versículos 10 e 11. Mas Deus não revelou. Revelou o quê? A sabedoria de Deus. Não revelou pelo Espírito. Quem é esse Espírito? Deus Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, a todas as coisas sabe, analisa, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Para Paulo, a fonte de sabedoria só estava em um lugar. Na realidade, a fonte da verdadeira sabedoria só estava em uma pessoa, o próprio Deus. Não existia sabedoria fora de Deus. Não existia conhecimento fora de Deus. Se há conhecimento verdadeiro, se há verdadeira sabedoria, essa sabedoria, esse conhecimento está somente em Deus. Não tem sabedoria que agrada a Deus que vem de você.
Não existe conhecimento que possa trazer glória a Deus, que possa glorificar o nome de Deus, que venha somente de mim. Esse conhecimento, essa sabedoria, deve vir de Deus, porque a origem das coisas de Deus, que agradam a Deus e que vem de Deus, é o próprio Deus, e de nenhuma outra fonte. Paulo mostra aqui que a origem dessa sabedoria, que a origem desse conhecimento, vem de uma revelação de Deus. Olha o que ele fala aqui no comecinho do versículo 10. Mas Deus nolo revelou. Tudo aquilo que nós sabemos de Deus, tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, vem de Deus, porque é revelado por Deus para nós. Ainda que eu estude a Bíblia, ainda que eu busque a presença de Deus através da oração, isso não vem como recompensa de um esforço humano. O que Paulo quer dizer é que conhecimento e sabedoria que agradam a Deus, que glorificam a Deus, não vem puramente de um esforço humano, mas eles vêm de um esforço humano, mas que no final de todas as coisas é revelação, é produto, é produzido por Deus. Porque eu posso me esforçar, mas se Deus não me der o conhecimento, se Deus não me der o entendimento, se Deus não revelar para mim, eu não vou entender, eu não vou compreender, eu não vou ser convencido daquilo. Ainda que eu coloque todo o meu esforço, o meu entendimento, o meu próprio conhecimento. Quantos são aqueles que estão nos seminários, nas escolas teológicas, que conhecem, estudam a Bíblia, mas não conhecem a Deus? Porque vem de Deus. Então, se você tem a mente de Cristo, se você busca a sabedoria, se você busca conhecimento, não existe outro lugar, não existe outra pessoa. Você deve ir diretamente a Deus. Para Paulo, aquele que tem a mente de Deus, a mente de Cristo, ele é espiritualmente coerente. Olha o que ele fala aqui no versículo 12 e versículo 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo aqui estava enfrentando um problema. Paulo estava enfrentando oposição dentro da igreja em Corinto. Tinha gente que falava assim: eu não gosto de Paulo, não vou com a cara dele, Paulo nem sei quem é, ele fala que é apóstolo, mas ele nunca andou com Jesus. Apóstolo era Pedro, apóstolo era Mateus, que andaram, ministraram com Jesus ali, mas Paulo não. Paulo não. Como é que Paulo fala que é apóstolo? Como é que ele chega assim e vai falando? Então as pessoas questionavam muito a autoridade de Paulo. E não só isso, Paulo estava lidando com um problema de pessoas que se auto-intitulavam espirituais, ou mais espirituais que outras. E até mesmo essas pessoas se julgavam mais espirituais que Paulo. Ah, Paulo não tem o Espírito, Paulo não é cheio do Espírito, Paulo não tem o Espírito Santo, ele não tem o dom do Espírito Santo. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está reagindo contra muitas coisas, e uma delas é essa oposição dos que se julgavam mais espirituais dentro da igreja. Então Paulo ele fala assim: olha, só existem dois tipos de pessoa: aqueles que têm a mente de Cristo e aqueles que não têm a mente de Cristo. Não existe outro tipo de pessoa. Ou você tem a mente de Cristo, ou você não tem a mente de Cristo. E aqui nos versículos 12 e 13 é interessante que Paulo fala o seguinte: aquele que é
que tem a mente de Cristo, ele é espiritualmente coerente. Por quê? Porque aquele que tem a mente de Cristo, ele tem o Espírito de Deus. E é interessante aqui que Paulo, a inferência que ele dá aqui é o seguinte, que todo crente tem o Espírito de Deus. Olha o que ele fala aqui. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para Paulo, esse discernimento era parte não apenas de alguns, mas de todos os crentes. Versículo 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Paulo, a inferência que ele traz é que todo crente recebeu esse Espírito, porque o conhecimento de Deus vem de Deus. Então, se essa pessoa tem a mente de Cristo, se essa pessoa ela tem o Espírito de Deus dentro dela, então ela é espiritualmente coerente. Então, não é possível para mim e para você, que nós que temos o Espírito de Deus dentro de nós, esse Espírito que nos revela as coisas de Deus, esse Espírito que nos proporciona, nos provê, nos dá gratuitamente a mente de Cristo, como é que a gente pode pensar e agir como o mundo? Para Paulo, o discernimento espiritual era a marca daquele que tem a mente de Cristo. Por quê? Porque aquele que tem a mente de Cristo, ele é espiritualmente coerente. Ele é espiritualmente coerente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. A gente tem que entender que Paulo estava lidando aqui com uma igreja altamente aberta a dons espirituais e milagrosos. Pessoa falando em língua, sinais e prodígios. E Paulo coloca aqui o interessante, que disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Para Paulo, o sinal, o prodígio, a manifestação milagrosa não era a marca da mente de Cristo. Era algo muito mais profundo. E isso é algo que a gente tem que entender como pessoas que têm a mente de Cristo. Que muitas vezes a manifestação espiritual, aquela manifestação emocional, muitas vezes não quer dizer que é algo que vem de uma mente que está em Cristo. Que muitas vezes não é algo que está sendo coerente com o Espírito. Porque algo que é coerente com o Espírito é algo muito mais profundo. Porque o Espírito, ele faz uma coisa. E é aqui que a gente vai ver no versículo 14. Olha aqui no versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para Paulo, aquele que tem a mente de Cristo, ele é espiritualmente coerente. Porque você não pode ir contra a sua natureza espiritual. Dessa maneira, existe algo que eu e você nós podemos fazer. Nós podemos discernir. O que é discernir? É saber a diferença. É saber a diferença. Discernimento.
capacidade de saber a diferença, capacidade de entender as coisas e saber se isso é A, se isso é B. Discernir a capacidade espiritual, a sabedoria, o conhecimento que vem de Deus, de saber se isso agrada a Deus, se isso vem de Deus ou se isso não é. O que é o mundanismo? O mundanismo é você torcer isso aqui. O mundanismo é você não aceitar, é você saber e persistir no erro. Isso é o que é mais assustador nessa questão de discernimento espiritual. Porque Paulo, ele não coloca aqui uma terceira via. Ou você tem a mente de Cristo, ou você não tem a mente de Cristo. E para Paulo, esses dois tipos de pessoas são espiritualmente coerentes. Aquele que tem a mente de Cristo anda de acordo com a mente de Cristo, porque é dirigido pelo Espírito de Cristo. Agora, aquele que não tem a mente de Cristo, olha o que Paulo fala aqui no versículo 14. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, não pode entendê-las. O que é assustador hoje é que para Paulo, a realidade religiosa não estava fora. Para Paulo, a realidade religiosa ainda existia. Mas uma coisa que aquele que pensa que estava em Cristo, mas não estava, aquele que pensa que estava em Cristo, mas ainda era um homem natural, aquele que não tinha a mente de Cristo, ele era incapaz de entender as coisas de Cristo. Ainda era dirigido pela mente humana. Para Paulo, não havia uma terceira via onde aquele está em Cristo, mas de alguma maneira ele não tem a mente de Cristo e por isso ele ainda é dirigido pela sabedoria humana. Não. Para Paulo não existia essa terceira via. Ele jamais vai explicar dessa maneira. Para Paulo existia a realidade daqueles que estavam ali, dizendo que são espirituais, mas se eles não entendiam a mente de Cristo, isso mostrava uma coisa. Se eles ainda se rebelavam, se mantinham rebeldes para com o entendimento de Deus, isso mostrava uma coisa, que eles ainda eram criaturas naturais, sem a mente de Cristo. Amados, qual é o maior problema que nós temos hoje dentro da igreja? Qual que é a maior batalha que nós enfrentamos como cristãos hoje? É a constante secularização da igreja. É uma igreja que se torna cada vez mais como o mundo e se esquece da sua santificação e da sua busca pela presença de Deus. Qual é a maior luta que eu e você nós temos como cristãos, discípulos de Jesus nesse mundo? É abandonarmos esse desejo, essa alegria de nós nos tornarmos cada vez mais como Jesus Cristo e buscarmos cada vez mais essa sabedoria que vem do mundo. Que na realidade não é sabedoria. A palavra de Deus mostra, é loucura. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente tem aqui a Cobb Parkway, né? A gente tem a 41, a 41 aqui. Se eu chegasse para você e falasse assim, sai correndo agora e atravessa sem olhar. Sai correndo e se joga, se atravessa assim, correndo. Eu vou vendar os seus olhos assim e sai correndo e atravessa ali. Você ia falar o quê? Você ia? Não. Por que não? Não. Eu dou para você $1.000 para você fazer isso. Eu vendo os seus olhos, só sai correndo e atravessa. Dou $1.000 para você. Precisa chegar do outro lado? Não, eu dou antes para você. Vai, corre. Vai. Você ia fazer isso? Você faria? Se eu tivesse 10 mil, Aí você vai.
Se eu te desse 100 mil, Aí já pensa se eu te desse 1 milhão, você correria? talvez. Por que você não faria? Loucura. Ninguém com a sua mente sã, ninguém com a sua mente sadia, saudável, ninguém são faria isso. Só louco faz. Só louco faz. Como é que um crente que sabe aonde está a vida eterna, que sabe quem é o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, ele troca esse Deus por uma loucura? Talvez você não correria por 1000, mas você correria por 10 mil, 100 mil, 200 mil. Será que a sua sanidade tem um preço? Hoje nós temos uma igreja que troca a mente de Cristo, porque a sua sanidade espiritual tem um preço. É a ilusão do mundo, a ilusão da popularidade, da fama, a ilusão das coisas desse mundo. Nós estamos trocando a sabedoria de Deus pelas coisas desse mundo. Loucura. A gente vira os nossos olhos daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que leva à vida eterna, por uma loucura. Porque no fundo, a nossa sanidade tem um preço. Amados, a solução para mim e para você só está em um lugar: nos arrependermos e nos voltarmos para Cristo Jesus. A igreja hoje, ela está altamente secularizada. Não é por causa de governo, não é por causa de política, mas é por causa de crentes que estão abandonando a palavra de Deus para entenderem e se jogarem cada vez mais na loucura do mundo. Por isso é necessário que nós voltemos para a palavra de Deus. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Mas que hoje foi assim. Mas que amanhã vai ser assado. E aí, nós vamos trocando a mente de Cristo, a sabedoria de Deus, pelas facilidades do mundo. É sempre uma desculpa. É sempre uma desculpa. Para as coisas de Deus, para a presença de Deus, para o crescimento na fé, para a comunhão com os irmãos, para servir a Deus, é sempre uma desculpa. Uma sabedoria que vem do mundo. E aonde está a mente de Cristo? A coerência espiritual. Porque se nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é o Deus soberano, que um dia há de vir para julgar tanto os vivos como os mortos, se nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Ele, através dEle e para Ele, como é que então a gente troca Deus pelas coisas do mundo? Até quando nós vamos deixar com que o mundo tome conta das nossas vidas e nós vamos nos apresentar diante de Deus com desculpas? Desculpas e mais desculpas. Até quando a nossa espiritualidade, a nossa sanidade espiritual, a nossa santidade, o nosso crescimento na fé terá um preço? Amados, é necessário que hoje nós nos voltemos. Nós nos voltemos para Deus. Nós nos arrependamos de como nós temos dirigido a nossa vida, aquilo que nós temos buscado. Nos voltemos para Deus. Porque a gente não sabe quando nós vamos voltar para a presença do Pai. Porque independente da sua fé, a certeza é que um dia, eu e você, nós estaremos diante de Jesus Cristo prestando contas. Você queira crer nisso ou não, a verdade é, eu e você, todos nós, cedo ou tarde, um dia estaremos prestando conta diante de Deus. E diante
por causa de nós mesmos. Ninguém. Você não pode chamar sua mãe, teu pai não vai advogar por você, você não vai poder chegar e falar, no passado era assim. Não. Você tem a mente de Cristo? Você foi coerente? Porque as nossas obras mostram se nós temos a mente de Cristo ou se nós somos ainda pessoas naturais. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Amém. E pedimos, ó Deus, que o Senhor penetre nos nossos corações e nos leve, ó Deus, juntos para a tua presença. Revela para nós, ó Deus, o que tem sido o nosso reino, o que tem sido o nosso bem mais precioso e o que nós temos buscado dia a dia. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé.